Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação. Vamos começar pelo número da semana, e o número da semana refere-se a Cristiano Ronaldo, o Al Nassr da Arábia Saudita, tem uma proposta de 200 milhões de euros por época para Cristiano Ronaldo, num contrato de 2 épocas e meia. A imprensa espanhola está a avançar que Cristiano Ronaldo deverá aceitar esta proposta e começar a 1 de janeiro no clube saudita, mas analisando este negócio e as implicações para os clubes europeus, a DBRS aponta que esta transferência poderá obrigar os clubes das grandes ligas europeias a inflacionar salários para evitar aqui uma sangria de talentos para este mercado. Marco, agora vamos olhar para a personalidade da semana. O que é que reservas para nós? Sim, esta semana Jerome Paulo, porque exatamente pelo que o Mário também referiu, foi surpreendente a forma como ele deu aqueles indícios dovish. Ele que na conferência de imprensa da reunião tinha sido bastante incisivo na sua posição hawkish, portanto, e isso provocou na altura uma forte queda do mercado e a semana passada uma forte subida quando ele deu aqueles indícios. Portanto, foi claramente um catalisador e é claramente a personagem que está neste momento mais em foco. Qualquer coisa que ele diga está a ser interpretado de forma agressiva, seja para um lado e para o outro. Mas esta mudança foi claramente significativa. Bem, obrigado, Marco. Mário, olhando agora para o Brasil, o mercado que conheces bem, queria-te perguntar, a semana passada houve aqui um research da Morgan Stanley, que aponta que a Bolsa Brasileira pode crescer aqui 14% no próximo ano, apesar de existirem aqui muitas dúvidas sobre os planos de Lula para a economia. Como é que olhas para esta previsão e se faz sentido na tua ótica? Faz sentido. Os 14%, eu vi o relatório da Moody's e fiquei um pouco na dúvida se os 14% eram reais, era só se eram 14% do nível atual, não tendo em consideração o valor do real contra o dólar. Se for numa perspectiva de valorização real de 14% em dólares, convertendo o valor do índice brasileiro para dólares e dizer que ele vai crescer 14%, eu estou completamente de acordo. Se não for em dólares, se for em reais, eu acho que a subida vai ser talvez maior do que essa. Desde que o Lula foi eleito até agora, a Bolsa teve uma desvalorização de 6,46 em termos de real. Se dolarizada, essa diferença é bastante menor. O real valorizou no mesmo período cerca de 4%. Portanto, há uma desvalorização real da Bolsa de 2% no mês de novembro, em que as principais bolsas mundiais tiveram desvalorizações muito superiores a isso. Portanto, olhando para o futuro, estou completamente de acordo, não há claridade nenhuma ainda do governo Lula em relação ao que é que eles pretendem fazer com a economia, mas o que é um facto é que o Partido Trabalhista, aqui, o PT, não tem uma posição muito significativa no Parlamento. Portanto, a liberdade do Lula para decidir vai ser muito dificultada tanto pelo Centrão, pelo Bloco de Centro dos partidos brasileiros, como pelo próprio partido do Bolsonaro, o PL, que teve vitórias muito expressivas, tanto a nível de governadores como de representação parlamentar federal e em alguns estados, sobretudo nos estados do sul do país, representação parlamentar muito forte nos estados do sul. Portanto, o Lula ainda não deu uma perspectiva muito clara do que é que ele quer fazer em termos de economia, também porque ele não pode, porque ele sabe que vai ter que gerir isto de uma forma muito criteriosa e muito cautelosa, porque a verdade é que ele não tem controle no Parlamento. Ele tem uma grande liberdade, porque o regime brasileiro lhe dá uma grande liberdade, mas não tem uma liberdade total para fazer o que lhe apetece. Ele vai precisar de fazer acordos com os partidos com maior representação parlamentar. E isso vai acabar por atenuar os extremos que ele quereria ter, que não vai conseguir.
Mário, mas pelo menos por enquanto ele tem a vida algo facilitada, tendo em conta que o preço do petróleo a estes níveis e eventualmente um pouco superiores ajuda substancialmente não só as contas públicas, mas as empresas também, nomeadamente a Petrobras, que depois tem influência na própria economia e mesmo o preço das mineiras, tudo isso ajuda a que pelo menos não tenha que haver decisões imediatas, não? Sim, o Brasil continua a viver, como já viveu ao longo dos últimos 2 anos, a economia mundial está num forte ciclo de commodities, portanto, e isso beneficia muito um país como o Brasil. Portanto, enquanto se mantiver este ciclo forte do preço das commodities, o Lula não precisa de mexer em muita coisa. Ele quer aumentar, ele conseguiu um orçamento provisório para o próximo ano, que é virado sobretudo para o auxílio social de 150 bi de reais, então um valor significativo, que já foi aprovado pelo Parlamento. Ele queria 200, ficou nos 150, e isto é o mote do que é que vai ser o governo dele para os próximos anos, em que ele vai querer fazer algumas coisas e a maior parte delas ele vai ter que chegar a um consenso e reduzir a vontade dele, porque, mais uma vez, ele não tem o controle do Senado. Na perspectiva económica, o Brasil, se continuar como está, o norte brasileiro vai continuar a sofrer, porque é sobretudo a produção industrial que move o norte do Brasil. O sul do Brasil, que é mais virado para exportações, vai ser beneficiado enquanto houver um ciclo económico, um ciclo de commodities forte, como está a haver agora, e enquanto o real se mantiver com uma desvalorização frente ao dólar muito grande. A desvalorização que aconteceu com o real no ano passado, foi praticamente, perdeu 50% do valor, foi muito benéfico para o sul do país. O sul do Brasil voltou a ser competitivo em termos de exportações com a China, e isso trouxe uma pujança muito grande à economia do sul do Brasil, que representa a parte mais significativa da economia do Brasil. Portanto, neste momento o Lula não precisa fazer muita coisa, precisa de ficar quieto e, sobretudo, não aprender com o Bolsonaro, que falava demais. Se ele falar de menos, a coisa vai correr relativamente bem, porque não é preciso fazer muito para a economia continuar a crescer. E também, curiosamente, o Brasil está com uma inflação bem mais baixa do que registrada na zona euro e nos Estados Unidos. Sim, contrariamente à tendência das últimas décadas. Sim, e sobretudo contrariamente à tendência do último ano. O Brasil tem tido uma inflação controlada desde o Plano Real. No ano passado, portanto, desde que começou a pandemia, teve uma aceleração enorme da inflação. Eles têm 2 indicadores, tanto no indicador da inflação ao consumo como na da inflação geral. Portanto, os dois, o ano passado, tiveram uma subida fortíssima, e este ano também subiram a taxa de juros 5 vezes mais do que o planeado, quer pela União Europeia, quer pelos Estados Unidos. O real estava com 3% de taxa de juros quando a inflação acelerou, e eles muito rapidamente subiram a taxa de juros para o nível atual. Eu, sinceramente, agora já me perdi, acho que é 13,25 ou 13,75. Portanto, foi uma subida absurda dos juros num período muito curto de tempo, e não há inflação que resista a isto. Mário, olhando aqui para a China, o regime de Pequim tem vindo a aliviar aqui as medidas zero Covid. Aliás, segundo a Reuters, vão ser anunciadas mais medidas de alívio esta semana. Quero-te perguntar se, por um lado, isto pode ser bom ou se será mau, porque parece que aqui a China é a grande incógnita económica a nível mundial para o próximo ano. Vamos ver, apesar deste alívio de medidas, a economia chinesa vai continuar a desacelerar em 2023? Eu, para dizer a verdade, fiquei extremamente surpreendido com a decisão do Xi Jinping de aliviar as medidas em função da pressão popular. Eu estava à espera de uma posição de força por parte da China equivalente à Praça Tiananmen. Não estava de maneira nenhuma à espera que eles cedessem e que reduzissem brutalmente as restrições existentes
para manutenção de Covid-0. Também é verdade que saiu fora completamente do controle. Portanto, tentar manter neste momento uma política de Covid-0 não faria sentido nenhum. Eu acho que vai muito depender de como é que do nível de vacinação da população, da capacidade da população continuar a trabalhar. Aqui o problema é se as pessoas estão doentes, não trabalham. Portanto, havendo uma propagação generalizada da doença pela população, e se a população não estiver vacinada, ou se a vacina que a Sinovac não for particularmente eficaz para o combate à doença, as pessoas vão ficar doentes e não vão poder trabalhar. Portanto, vai haver uma política Covid-0 por outros meios. Se a população estiver vacinada, se não houver um aumento muito grande de pessoas a faltarem ao trabalho por doença e a produção económica aumentar, eu acho que pode haver uma inversão do período negativo económico que a China está a viver. Mas a China tem mais problemas atualmente do que só o Covid-0. Tem problemas gravíssimos no imobiliário, tem problemas gravíssimos de dívida interna de empresas, não dívida externa do país, mas dívida de empresas fortemente endividadas, tem uma população que está descontente porque é a primeira vez que há uma geração que vive pior do que a geração anterior. Portanto, isto é uma situação nova para o Partido Comunista. O Partido Comunista nunca teve que lidar com isto. Desde 1970, desde a Revolução Cultural, que as gerações seguintes têm vivido sempre melhor do que as gerações anteriores. Isto é benéfico para o apoio de um partido. Mas a geração atual, esta última geração, tem um nível de vida pior, ou tem perspectivas de vida piores do que tinham os seus pais. E isto é uma coisa que pode causar graves problemas ao Xi Jinping. Aliás, como já se viu tanto em Hong Kong, com as fortes manifestações que houveram, e se este descontentamento que aconteceu em Hong Kong for acontecer o mesmo dentro da China continental, o problema será muito mais difícil de conter do que foi em Hong Kong, que tem 4 milhões de habitantes. Mário, obrigado por ter estado connosco. Eu é que agradeço o vosso convite. Até uma próxima oportunidade. Marco, vemo-nos para a semana. Até para a semana. Até para a semana. Veja este e outros programas no site e nas redes sociais do Jornal Económico. Ouça também a versão em podcast nas principais plataformas de streaming. Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. Boa semana e bons negócios.